diferentes espécies de seres corporais, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegam a um certo grau de desenvolvimento, o que lhes dá superioridade moral e intelectual perante os demais. Então, nós já passamos por todos os outros reinos, mineral, vegetal, animal, e hoje estamos no hominal. Isso vai ser falado mais para frente, tá? Não adianta a gente querer explicar agora, que fica bem complicado. Mas quando nós chegamos nesta fase de hominal, somos os homens, homens no sentido genérico, homem e mulher, nós somos a raça dominante. Os animais pensam? Pensam também. Porém, eles têm somente o instinto. Nós não. Nós temos muito mais do que isso. Nós temos o discernimento, o livre-arbítrio. Fazemos o que quisermos. Claro, assumimos por tudo isso, né? Mas dominamos todas as outras raças. Infelizmente, destruímos muito pela nossa ignorância, tá? Quer dizer alguma coisa, tá? Não, só deixar a reflexão aí que, como eu já falei na outra live, nós somos os únicos animais que sabem que vão morrer. E isso muda todo o jogo da nossa vida, inclusive a relação com o medo dela. Ó, outra coisa. Ele nos explica aqui na próxima parte aqui que nós somos formados aqui na Terra por três partes. Isso. Uma, o espírito que foi criado por Deus, né? Em que momento, como foi, não sei. Mas somos uma energia. Digamos assim, nós somos uma fumacinha que precisa de um envoltório para poder caminhar, para poder fazer as coisas, né? É só para a gente entender, ficar mais fácil. Nós somos uma fumacinha que precisa de um envoltório. Esse envoltório chama-se perispírito. É uma camada de uma energia semimaterial que envolve o espírito. Esses dois, até onde conhecemos que os espíritos já trouxeram em literatura, estes nunca se separam. Quando encarnamos, o espírito, envolto no perispírito, ele encarna no corpo de uma pessoa. Então nós somos espírito, perispírito e corpo carnal. Claro, existem os outros corpos, como nós já falamos, que não vem ao caso agora, mas as várias camadas de energia que nós temos, ok? Isso também será explicado mais à frente. Mas, basicamente, espírito, perispírito e corpo carnal. Quando desencarnamos, o corpo carnal permanece na Terra. Os outros dois continuam juntos sempre. Tudo bem? Só para reforçar então que a partir de agora que vocês têm esse conhecimento de que não é só o espírito que vai para essa erraticidade, que é também o perispírito. Aliás, perispírito, né? Então, quando Isso. vocês virem alguma coisa, ou alguém com medo de algo que foi visto, fala, meu Deus, eu vi um espírito. Não, vocês viram um perispírito. Que está envolvendo o espírito. Isso. Né? Uma brincadeira, só para deixar mais descontraído. E o perispírito, só lembrando também, Tavo, ele toma a forma que você quiser. Isso. Que o espírito quiser, tá? Então, quando voltamos à erraticidade, só explicando também, gente, porque hoje nos fizeram a pergunta no grupo, o que é erraticidade? Então, explicando, erraticidade é o plano espiritual. É a mesma coisa. E por que chama erraticidade? Porque no plano espiritual somos espíritos errantes. Errantes não no sentido de que erra. Não, é no sentido de nômade. São errantes, como aqueles povos errantes lá das Arábias, que nunca estão. Os próprios ciganos são errantes, porque nunca estão num lugar só. Ok? Só por isso. Tenho só uma observação a fazer aí sobre
esse errante e errar, né, que é bem antigo esse conceito, que é essa realmente de não se colocar fixo exatamente num ponto, é que dá origem àquela frase errar é humano. E as pessoas acham que errar é humano porque você pode ficar errando e uma hora você corrige, mas é esse o sentido de errar humano, é errar é humano porque o humano é errante, que não tem um lugar fixo exato. Porque depois que ele desencarna, ele tem vivência em outros lugares e até encarnações em outros mundos. Então, o conceito original da frase de errar é humano é porque o ser humano é considerado também um ser errante. E não que é um ser que fica errando toda hora, como foi adaptada a frase para hoje em dia. É Você vê daí. que legal, né? Aprendi mais uma. É uma frase, acho que em latim, que chama errare humano est. Que é isso. Errar é humano, mas porque ele é errante, não porque ele erra toda hora. É porque ele erra. E a gente pensa que é dessa forma, né? A gente faz a parte que é um pouco pior, né? Bom, ele continua mais para baixo, ele diz assim, que os espíritos pertencem a diferentes classes. O Kardec, ou os espíritos, né, eles classificaram em três classes, que são os espíritos imperfeitos, os bons e os puros. Imperfeitos somos nós, né? Agora, a gente precisa entender, eu posso dividir os imperfeitos em 10 partes, em 20 partes, porque não existe uma linha divisória. Aqui terminam os imperfeitos, começam os bons. Aqui terminam os bons, começam os puros. Não é exatamente assim, né? É igual às cores. Onde começa o azul e termina o índigo? Não sei dizer. Né? O arco-íris, onde começa uma cor e termina a outra? Não dá para saber. Então, os espíritos impuros, que eu entendo, são o povo da terra, são impuros, mas eles existem em uma faixa muito grande. Para que possamos passar, é como se fosse assim, vamos tentar explicar. Degrauzinhos que vamos subindo conforme a nossa evolução. Então, hoje estamos nesse degrauzinho aqui. Só que esse degrauzinho, ele não é fininho, não, ele é largo. E a gente fica andando para lá e para cá, mais para frente, mais para trás, mas eu não saio dessa fase. Só que esses imperfeitos, eles têm, é um degrau grande assim que eu tenho que subir, porém ele tem vários degrauzinhos pequenininhos até que eu chegue naquele degrau maior, que é dos espíritos bons. Então, eu fico zanzando para lá e para cá, rodopiando, fazendo coisa errada, fazendo coisas boas, e vou melhorando. Aí, na próxima encarnação, andei mais um degrauzinho, mas estou dentro dos impuros ainda. Não passei para os bons. Entende como é? Da mesma forma, os bons, eles também têm um degrau alto, mas para chegar nesse degrau alto, existem vários degrauzinhos pequenininhos entre eles, até que chegue lá em cima, nos espíritos puros. E a gente, com as nossas imperfeições, a gente vai errando, acertando, errando, fazendo coisa boa, fazendo coisa ruim, e vai e volta. Mas eu deixei de ser impuro porque eu fiz uma coisa errada? Não. Eu deixei de ser bom porque eu fiz uma coisa errada? Não, você continua no mesmo patamar. Só que nesse patamar ele tem, além de ele ser bem grande e alto, né, ele tem os degrauzinhos pequenininhos que vai subindo devagarinho, conforme você vai melhorando. Mas você continua um espírito naquele nível. Então, se nesta encarnação, a outra encarnação eu passei bem, fui tudo tranquilo, subi 2, 3 degrauzinhos ali. Nessa aqui cometi um erro, fiquei nervoso, puxei o revólver e dei um tiro numa pessoa. Eu voltei? Não. Você não voltou, você saiu daquele lugar. Eu diria É, assim, os espíritos puros, é, eles têm assim aquelas atitudes melhores, né? é, Não como é, nós que temos ciúme, o orgulho. é.
é um estado de vida, né, Flávio? É um estado da sua E, encarnação. Não é que agora você leu algum livro que fale sobre caridade ou algo, algo melhor assim, que você vai passar já a pular esses degraus aí porque você mudou tudo o jogo. É uma vida é, vivida com harmonia, é uma vida vivida com mais amor, com mais todos esses sentimentos mais puros que precisam ser interiorizados realmente, né? Para o aprendizado do espírito aquilo, não é uma coisa superficial. E, inclusive, não é só da boca para fora e nem um comportamento isolado, porque se a gente talvez vai falar um pouco mais para frente que não há barreiras para os espíritos e para o mundo espiritual. Então não adianta você fazer alguma coisa para o outro e na sua mente você está odiando aquilo e você está desejando coisas ruins, porque sim, o plano espiritual não existe a barreira cerebral, a sua mente ela é lida por tudo o que há, porque aí a gente vai entrar no outro papo de comunicação via ondas, não é o intuito aqui, mas enfim, você vibra no ódio, não importa se você vai lá fazer caridade para um monte de gente, mas se o seu pensamento está preso nesse sentimento. É disso que a gente está falando aqui. A evolução verdadeira. sim. Bom, continuando agora, só que é como a gente já falou, a gente não vive eternamente no mesmo ponto. Se a gente não aprende pelo amor, a gente vai aprender pela dor, né? E com a dor a gente aprende e evolui. Então, vivemos eternamente aqui? Não. Tanto que a Terra, o planeta Terra, está passando de provas e expiações para regeneração. Ainda vivemos muito o planeta de provas e expiações. Regeneração não é para nós, né? Não é para mim, não é para vocês, com certeza, não é para os seus filhos, talvez nem para os seus netos. Mas a coisa vai evoluindo, nós já estamos mudando de fase. Só que essa mudança leva tempo. No plano espiritual, nada é assim, rápido. Tudo é lento. Porque depende de nós. E nós ainda somos muito impuros. Outra coisa que ele fala, que nós nunca vamos reencarnar num corpo de um animal, por exemplo. Por quê? Senão nós estaríamos voltando. Eu atingi o plano hominal. Nunca mais vou voltar a ser um animal. Já fui? Eu entendo que sim. Existe uma corrente do espiritismo que diz que não, que nós sempre fomos espíritos de homens. Estagiamos nas outras fases. E estagiamos assim, tivemos conhecimento das outras fases, estivemos junto, porém nunca fomos um animal. Eu, particularmente, entendo que já fui um animal, sim. Progredi e atingi a parte hominal. E agora o meu caminho é ser um anjo, como o seu, como de todo mundo, é ser um espírito puro. Esse é o meu caminho e é o de vocês também, querendo ou não, ok? Boa. Eu também anotei aqui assim, ó, no plano espiritual, lembramos de tudo o que fizemos nas nossas encarnações passadas. Não em todas, né, claro, mas até 2 ou 3 anteriores a gente lembra. Para quê? Para que a gente possa avaliar o que passamos nessa agora. Então eu preciso lembrar de 2 ou 3 quando estiver lá, né? Para que eu analise. Caramba, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se eu fiz aquele outro, eu mereci passar por que eu passei agora. E assim você vai melhorando, tá? Ô, Flávio, com relação essa lembrança de vidas passadas, eu queria fazer uma observação que eu até anotei aqui na hora que eu estava lendo sobre isso, que é muito nítido identificar como algumas pessoas se recordam facilmente quando a gente vê pessoas muito jovens ou muito crianças fazendo coisas que não são inerentes daquela idade. Por exemplo, eu fico muito chocado e começo a entender e percebo que é isso mesmo quando outro dia eu vi uma criança, acho que ela tinha, se ela tinha 2 anos ou 4, ela conseguia sentar num banquinho de piano, mas
era uma criancinha muito pequena, que em hipótese alguma ela estava perto de ser alfabetizada ou qualquer coisa parecida, e ela tocava peças de piano, sem ler partitura, sem nada, com uma perfeição assim de um pianista profissional e peças difíceis assim. Ah, mas o pai pode ter ensinado, ou ela pode ser superdotada, sei lá o que se pode comentar sobre isso. Mas, gente, superdotado vai aprender aonde se ela nem se alfabetizou? Como é que ela vai ter aprendido isso? O pai ficou pegando uma criança que não sabe nem se comunicar direito e ficou ensinando as teclas para ela. É assim, a gente vai tentar arranjar alguma explicação materialista, mas não tem como. Assim, para quem entende de música sabe que não tem como. Então, essas lembranças das vidas passadas, recentes, que de alguma forma, até na criança, estão muito mais latentes ali, porque a criança ainda não está presa a esses materialismos que os adultos vão se fechando, né? Então, é muito comum a gente ver um talento nato, assim, que vem de uma vida que foi recente. É comum, isso acontece, e eu queria deixar essa observação aqui, porque para mim é bem claro isso, e eu reconheço que é uma lembrança de vida recente. Isso, mas é assim, Tavo. Veja como o espiritismo é importante em nossas vidas. Por isso que eu considero, e eu falo para todo mundo, para mim espiritismo não é religião. Para mim ele é ciência. Tá? É filosofia também, mas para mim mais é ciência. Por quê? Só o espiritismo consegue explicar qual outra religião explicaria. Ah, uma criança superdotada. Então Deus é injusto, por que não me fez superdotado também? Não é? Só que não é assim. Se aquela criança nasceu... Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho aqui na minha casa. Meu neto aqui, mais velho, que mora com a gente aqui, ele aprendeu a ler sozinho. Ele tinha 5 anos, ele sabia ler. Hoje ele tem 7. Ele aprendeu a ler sozinho, assistindo desenho. Gente, ninguém ensinou ele. Ele sabe muitas palavras em inglês. Ele fala todas as cores em inglês. Nunca ninguém ensinou para ele. Ele assiste, aprende. Então, quem é que explica isso? Só o Espiritismo. Por quê? Devido às várias encarnações. Eu não esqueço as minhas encarnações. As minhas habilidades eu mantenho. Eu esqueço o que aconteceu, como aconteceu. Mas as minhas habilidades, o que eu já conquistei, eu continuo. Se na vida passada você sabia tocar violão, nesta você pode até pegar um violão e começar a dedilhar sem ninguém ensinar. Porém, se precisar, o aprendizado vai ser assim, ó, rapidinho, facinho, muito mais fácil de pegar. Por isso, Flávio, que baseado no que a gente já comentou, que a vida é contínua e a gente não morre porque a gente continua encarnado, aliás, desculpa, e continua desencarnado, vivendo e vivendo, faz sentido que a gente continue estudando até o último dia da nossa encarnação, porque todo conhecimento não vai ser jogado fora quando você desencarnar. O conhecimento ele fica registrado no espírito. Ele fica registrado no seu espírito e na próxima encarnação você sempre vai trazer aqueles registros, mesmo que talvez você não se lembre, precise se recobrar, mas são registros que você já estudou. Tem uma frase muito legal que aí bate um pouco com o que a Michelle está dizendo ali sobre os superdotados, será que eles já são inteligentes de outra vida? Mas é assim, a frase diz o seguinte, ó, a leitura e o estudo são para o cérebro o que o exercício é para o corpo. Então, continue estudando porque você vai continuar evoluindo também mentalmente. Isso. E é isso, uma evolução sem fim, sem fim. Sem fim, é isso mesmo. Se você acha que sabe tudo hoje, na verdade você não sabe nada. Já dizia, se não me engano, foi Sócrates, que quanto mais você sabe que não sabe nada. Porque quanto mais você estuda, mais perguntas você faz. É incrível, né? Mas é verdade, viu? É verdade.